Muito boa noite. Eu sou Raul Eurico Chuila e vamos começar com as nossas aulas, digamos assim, virtuais. E hoje, como sendo a primeira aula, vamos falar um pouquinho sobre, digamos assim, a representação. Ah, a representação jurídica é uma figura, né, uma figura do direito e encerra uma grande importância a nível da sociedade. Vejamos, em muitos casos nós somos titulares de certos direitos, mas por algum motivo não podemos exercer esse direito. Vamos pensar, por exemplo, naqueles casos em que apesar de eu ser titular de um direito, não posso exercê-lo, digamos assim, porque sou menor ou porque padeço de qualquer outra incapacidade. Então não poderei exercer esse direito por não ter capacidade. E noutras vezes, ainda que eu tenha capacidade para exercer esse direito, podem existir indisponibilidades, por exemplo, carência de tempo, poderão, digamos assim, impedir com que eu exerça aquele direito. Ou, por exemplo, tenho o direito de comprar, por exemplo, pão na padaria. Mas pode acontecer que naquele exato momento eu não tenha tempo para ir lá comprar aqueles pães na padaria. Por esse motivo, por essa razão, é que a figura da representação acaba por ter uma grande preponderância. Então, a representação é o quê? A representação é um ato mediante o qual alguém atua no interesse, em nome e no interesse de uma outra pessoa. E nesta relação de representação, temos duas partes. Temos aquele que representa, o chamado representante, e depois temos aquele que é representado, né? O chamado representado. Nesses termos, a representação poderá, digamos assim, englobar duas modalidades. A representação poderá resultar da lei ou ainda poderá resultar da estipulação ou da vontade das partes. Vamos pensar, por exemplo, numa representação, né, numa situação em que alguém atua no nome e no interesse de uma outra pessoa, mas que todavia tal situação resultou exclusivamente da lei. É o caso, por exemplo, digamos assim, da representação legal, né? O caso da representação legal que, digamos assim, o poder paternal exerce sobre os seus filhos. Imaginemos, se tem um filho e esse filho, por exemplo, for menor, nós já sabemos que é o pai que vai, digamos assim, atuar no nome e no interesse do menor. E os efeitos que poderão, digamos assim, resultar, digamos assim, deste ato vão se repercutir na esfera jurídica, digamos assim, do menor. E um aspecto muito importante que nós temos que ter em conta é que aquele que representa, se, por exemplo, nesse exemplo que nós damos do menor, se o menor não pode praticar atos, digamos assim, por si só, no caso, porque padece, porque carece de capacidade de exercícios, então é de todo lógico que aquele que o representa esteja eivado de capacidade suficiente para o efeito. Não pode, por exemplo, um menor, pelo simples fato de ser pai de alguém, atuar no nome e no interesse do outro menor. Não pode suceder nesses termos. É necessário que aquele que representa tenha, digamos assim, capacidade para o fazer. Então, esse tipo de representação resulta da própria lei. A própria lei que diz que o poder paternal poderá atuar, digamos assim, em representação do menor, no caso. Ou ainda, para além do menor, podia ser do maior, mas que todavia é interdito. Esta é a chamada representação legal. Mas para além dessa representação que resulta da lei, temos aquela representação que resulta da estipulação das partes, ou seja, as partes, através de um acordo, através de uma convenção, decidem digamos assim, uma das partes decide transferir poderes de representação, digamos assim,
a uma outra parte. Esta é a tal representação convencional. A representação convencional, digamos assim, aquela que resulta da vontade das partes, ou seja, é aquela situação em que alguém atua no nome e no interesse de outra pessoa por força de um acordo estipulado entre as partes. Essa, mais uma vez, reitero, é a chamada representação convencional. Mas um aspecto importante que nós devemos observar: se na representação legal o único documento que vai legitimar que alguém atue, por exemplo, no nome e no interesse de outra pessoa, é primeiro a própria lei e depois outras situações também poderão ser analisadas aqui. Já na representação voluntária, aqui não está em causa a lei. Está em causa, digamos assim, um documento, um ato, mediante o qual alguém vai transferir poderes de representação. Significa dizer que ninguém pode atuar no nome e no interesse de uma outra pessoa, por exemplo, sem que tenha esse documento que o legitime, tratando-se de uma, digamos assim, de uma representação voluntária. E esse documento que vai legitimar que alguém atue no nome e no interesse de outra pessoa é a chamada procuração. Então, o que é isso de procuração? A procuração é um ato pelo qual uma pessoa ou certa pessoa transfere poderes de representação a uma outra pessoa. É importante que tenhamos conta o seguinte promenor: é que na procuração que, digamos assim, vai ser passada, é necessário que as partes deixem claro, digamos assim, de quais são os poderes que, digamos assim, o representante poderá, digamos assim, exercer no nome e no interesse da outra pessoa. Por isso é que a procuração poderá ser uma procuração geral, né? Aquela que abrange todos os poderes do representado, ou ainda poderá ser uma procuração especial, né? Aquela que vai abranger apenas alguns poderes do representado. Vamos pensar, por exemplo, na relação que se estabelece entre o advogado e o seu constituinte. A relação entre o advogado e o seu constituinte é uma verdadeira relação de representação, porque, digamos assim, o advogado, no caso, vai atuar, né, em juízo, no caso em tribunal, vai atuar no nome e no interesse do seu constituinte, no caso que é o seu cliente. Nesses termos, o advogado nunca teria legitimidade para representar o seu constituinte em juízo se não tiver essa tal procuração. Mas essa procuração, por ser uma procuração que vai abranger poderes de representar em juízo, então vai ter uma designação um pouco mais específica. É a chamada procuração forense. Procuração forense por quê? Procuração forense porque tal documento vai legitimar que alguém represente outra pessoa em tribunal, em juízo, é mais ou menos nestes termos. Vamos pensar, por exemplo, nós dizíamos que na procuração tem de estar clara, digamos assim, claros os poderes que o representante, no caso, vai exercer no nome e no interesse do representado. Deve estar claro esses poderes. Por exemplo, né, é um exemplo hipotético, tem que estar claro, por exemplo, que o advogado só poderá representar o seu constituinte, por exemplo, na fase de julgamento. Só poderá, por exemplo, representar, digamos assim, relativamente à apresentação da petição inicial ou da contestação. Então deve estar claro, do mesmo jeito que se tal procuração incidir sobre todos os poderes, então lá estará claro que vem transferir todos os poderes, digamos assim, do representado. Então nós já sabemos, para que nós atuemos no nome e no interesse da outra parte, teremos de chamar essa figura da representação. E essa representação pode resultar da lei, como também pode resultar da vontade das partes. E se resultar da vontade das partes, é crucial que, digamos assim, se exare uma procuração. Porque essa procuração é que vai legitimar que alguém atue no nome e no interesse da outra parte. Para hoje é tudo, meus caros amigos. Ficou a dica, digamos assim, relativamente à representação e prometemos, digamos assim, nas próximas horas trazer, digamos assim, outros temas relativamente ao mundo do direito. Muito obrigado. Aqui é o Raulito, o vosso
explicador com orgulho.